O evangelho de hoje é Lucas 17, do 11 ao 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar no povoado, 10 leprosos vieram a seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide, apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai. Tua fé te salvou. Aqueles leprosos que encontraram Jesus no caminho de Jerusalém eram homens excluídos do convívio com a comunidade, considerados impuros e indignos de apreço e atenção. Diante de Jesus, e reconhecendo a sua miséria, eles suplicaram, não a cura, mas a sua compaixão, dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Uma única recomendação Jesus lhes fez: Ide, apresentar-vos aos sacerdotes. E no caminho, eles foram curados. Era costume daquela época, quando um leproso ficava curado, apresentar-se ao sacerdote para que fosse reintegrado no meio da sociedade. O Evangelho nos relata que um dos leprosos voltou agradecido. Era um estrangeiro e não fazia parte do povo de Israel, mas, mesmo assim, voltou, glorificando a Deus em voz alta, a fim de agradecer pela sua cura, atirando-se aos pés de Jesus com o rosto por terra, numa atitude concreta de profunda reverência e reconhecimento. Por essa razão, Jesus elogiou o seu gesto e o exaltou, admirando-se dos outros 9 leprosos que não haviam voltado. Podemos, portanto, tirar desse Evangelho 3 mensagens para a nossa vida. A primeira é de que não basta somente reconhecer a nossa miséria e ter consciência de que somos pecadores necessitados do perdão e da misericórdia de Deus. Necessitamos de coração também suplicar e confessar, expondo nosso desejo de conversão, com humildade e contrição com Ele, como eles o fizeram. Em segundo lugar, necessitamos nos colocar de prontidão para obedecer ao que o Senhor nos propõe. As grandes e pequenas obras do Senhor acontecem na nossa vida quando obedecemos e decidimos a caminhar dando o primeiro passo. Não podemos ficar parados esperando tudo acontecer como num passe de mágica. Nós também somos pecadores e indignos porque com o nosso pecado maculamos o corpo de Cristo. Mas podemos ser curados dessa nossa lepra se obedecermos à palavra de Cristo e procurarmos um sacerdote que nos reentregue na igreja. Finalmente, necessitamos ter gratidão
e saber expressá-la em gestos e atitudes concretos, e não somente com palavras ou intenções. Um coração agradecido é reconhecido por Deus, mesmo que seja um estrangeiro e não faça parte do seu povo. As perguntas de hoje são: você se reconhece pecador necessitado de perdão? Se você fosse algum dos leprosos, qual teria sido a sua atitude? Você teria seguido para apresentar-se ao sacerdote? Você teria depois voltado para dar glória a Deus com gratidão? Como você costuma agir no seu dia a dia? Você é uma pessoa agradecida? O Evangelho de hoje, exclusivo de São Lucas, fala-nos de 10 leprosos curados por Jesus, dos quais só um voltou para agradecer-lhe. Neste episódio, temos como que resumido o que é a humanidade. Todos nós recebemos todos os dias das mãos generosas de Deus inúmeros benefícios temporais, figurados na cura física que o Senhor concedeu a todos os 10 leprosos. No entanto, são poucos os que, como aquele único que voltou, além de serem agradecidos a Deus como Criador e benfeitor na ordem natural, o reconhecimento também como Salvador na ordem sobrenatural. É esta união entre fé e gratidão o que vemos na atitude do leproso. De fato, ao prostrar-se por terra aos pés de Cristo, ele expressava com gestos muito mais do que simples gratidão humana, mas um profundo ato de fé divina em Jesus. É por isso que esse lhe diz: não um educado, não há de quê, mas levanta-te e vai. Tua fé te salvou. Infelizmente, apesar de serem tantos os beneficiados, são ainda muito poucos, não digamos os agradecidos, mas sequer os que creem, e entre estes os que fazem jus por uma vida reta e ordenada ao seu batismo. São esses pouquíssimos fiéis à fé que professam e empenhados em viver a vida de Cristo, que representam o leproso agradecido, frente aos outros 9 ingratos. Tamanha desproporção numérica nos deve motivar hoje a 2 coisas. Primeiro, a fazermos tudo para pertencer a essa elite tão querida de Deus, dos que lhe rendem graças por seus incontáveis dons, tanto naturais como sobrenaturais. Segundo, a irmos com espírito apostólico atrás dos outros 9 leprosos, para que, pela fé em Cristo, recebam não só os bens temporais que Deus paternalmente lhes concede, mas a maior graça que a sua misericórdia lhes pode conferir: o perdão dos pecados e a eterna salvação. Levanta-te e vai. Tua fé te salvou. Que Deus te abençoe. Bom dia.